Olá, boa tarde. No último dia 5 de outubro, a nossa lei maior do Brasil, a Constituição Federal, completou 25 anos de criação. Uma data que merece comemorações, reflexões, questionamentos. A Constituição Federal Brasileira, seus avanços e desafios é o tema do programa de hoje. Dentre as mudanças que surgiram a partir da Constituição Federal de 1988 estão o fim da censura, o salário mínimo para idosos e deficientes e o voto facultativo aos 16 anos. Ou ainda a igualdade entre irmãos dentro e fora do casamento e o reconhecimento da união estável entre os casais. Para conversar conosco sobre essa aniversariante, está aqui o professor de Direito da Facisa e Procurador Federal, Antônio Marcos Almeida. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao programa Tema Jurídico. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que participo desse importante programa, que visa disseminar a discussão sobre o direito, sobre a Constituição, que nada mais é do que um exercício de cidadania, a discussão desses direitos, e por isso a importância e a relevância desse programa para a comunidade paraibana e, por não dizer, de todo o Brasil. Professor, eu quero começar perguntando para o senhor qual foi o cenário sociopolítico brasileiro no qual foi criada a Constituição de 1988. Bom, Rodrigo, nós tivemos durante a história independente do Brasil 7 constituições, que veio desde a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, depois nós tivemos a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, a Constituição de 1934, a de 46, e a de 67 e 69, há quem diga que a de 67 é uma Constituição, a de 69 outra, e a atual Constituição de 1988. Bom, para a Constituição de 1988, nós tivemos uma transição de um regime ditatorial, porque vigorava a ditadura militar instalada em 31 de março de 1964, e a Constituição de 88 veio exatamente para quebrar. Por isso que se diz que a Constituição de 88 é uma Constituição revolucionária, veio para quebrar os paradigmas que existia com a instalação da ditadura militar e redemocratizar o Brasil, e dar uma nova orientação social e política. Mas parece que não foi muito fácil criá-la, não foi? De fato. A gente costuma dizer que as rupturas, ou mudanças constitucionais podem ser rupturas revolucionárias, e rupturas mais com a transição um pouco sem muitos movimentos revolucionários. No caso do Brasil, realmente a ideia de uma nova ordem constitucional, de uma nova Constituição, surgiu, como diz o professor e eminente desembargador e saudoso Paulo Gadelha, no seu livro A História das Constituições, o marco inicial do movimento para uma nova ordem jurídica constitucional começou em 1971, lá em Pernambuco, em Recife, com o senador Marcos Freire e o senador Paulo Gadelha, que compunham o chamado Grupo Autêntico do MDB na época, certo? Que a partir daí eles lançaram a ideia de uma nova Constituição. Especificamente, professor, para o cidadão brasileiro, o que foi que significou ter essa nova Constituição em 1988? Porque, assim, é óbvio que a gente já comentou, o senhor já debateu, já falou sobre a importância dessa mudança, dessa transição do sistema ditatorial, do período ditatorial, e um novo período que estava surgindo. Mas para o cidadão, no dia a dia, o que é que mudou com essa Constituição? Bom, no próprio movimento para a instalação de uma nova ordem constitucional, nós tivemos movimentos populares como o da Direta Já, o povo clamava por uma democracia pungente no Brasil, clamava por eleições diretas, que nós tínhamos eleições diretas para presidente da República, e com esse movimento da Direta Já e com a promulgação da nova Constituição em 1988, 5 de outubro de 1988, houve um ganho, tanto do ponto de vista político como também do ponto de vista social. O povo reagiu então de maneira aberta, foi para as ruas. Foi para as ruas para
para clamar, né, por uma nova ordem jurídica constitucional, como também para acenar, né, com regras e dispositivos que deveria constar na nova Constituição. Agora, professor, me fala um pouco sobre a relação entre a Assembleia Nacional Constituinte e a criação da Constituição. Muitas pessoas escreveram cartas sugerindo leis. Como é que foi a participação do povo nessa Assembleia Constituinte? Foi assim, essa Constituição de 88, né, pela gênese, pelo nascimento da Constituição, pela forma, né, como ela nasceu, eu acho que por isso que a Constituição de 88 se tornou um documento jurídico importante, porque de fato houve a participação popular, né, tanto para a elaboração, o nascimento da nova Constituição, como durante a sua elaboração, depois de instalado a Assembleia Nacional Constituinte, em 2 de fevereiro de 1987, né, surgiram mais de 11 mil proposições populares, né, para ser inserida na Constituição, e a Constituição, o Constituinte de 88 se deparou com um trabalho realmente enorme, né, porque além das proposições, das 11 mil proposições populares, nós tivemos ainda 61 mil emendas parlamentares, né? Porque, como se sabe, a Assembleia Nacional Constituinte de 88 era composto pelos congressistas, né, da época, senadores e deputados. Realmente um tema que merece discussão, faz parte da história, não é isso? 25 anos hoje, nesse mês, efetivamente, que a Constituição está completando, mas esse início, essa origem, ela é marcada por um momento muito importante da história brasileira. Professor, para a gente concluir esse bloco, como é que o senhor avalia, por exemplo, aquele cenário, a interferência real que aconteceu na Constituição naquele momento na sociedade brasileira? Por exemplo, quando ela foi criada, teve uma sensação de patriotismo, uma sensação de ser mais brasileiro por conta da Constituição? O momento histórico favoreceu muito isso, né? O povo queria sair do regime ditatorial, queria que o Brasil, né, voltasse a ser uma democracia pungente, né, que queria que os direitos fundamentais fossem realmente restaurados, né, e o momento histórico favoreceu. Com a promulgação da Constituição, a sensação foi uma sensação realmente de euforia, né, que o país passaria a viver novos horizontes, né, passaria a ter horizontes mais democráticos, né, e mais populares. Nós vamos pedir o intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre as grandes mudanças provocadas pela Constituição na sociedade brasileira. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje reflete sobre a aniversariante do mês, a Constituição Federal do Brasil. Professor, no bloco anterior eu citei algumas das criações da Constituição de 1988, como o fim da censura, o salário mínimo para idosos e deficientes e o voto facultativo aos 16 anos. Dentre as criações, e aí não só essas, todas as criações da Constituição de 88, quais o senhor destacaria como as mais significativas? Bom, primeiro, no âmbito, né, da organização política brasileira e a organização dos poderes, a retomada, né, das eleições diretas. Isso aí realmente, ou seja, aí a democracia brasileira, né, eu acho que ganhou, né, muito com isso e, vamos dizer assim, reavivou-se, né, com essa retomada das eleições diretas. No plano social, no plano dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais, a Constituição avançou muito. Hoje nós temos aqui o artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais, que tem 78 incisos, né, e do ponto de vista do documento jurídico em si, né, os direitos fundamentais da Constituição de 88, ele veio em primeiro plano. Nas Constituições anteriores, os direitos fundamentais iam no final da Constituição. Né? E pela importância que se deu também, né, a concretização e esses direitos fundamentais na Constituição de 88, ela veio topologicamente antes da organização do Estado e da organização dos poderes. Esses direitos fundamentais, pode concluir. Com o recado, né, o recado do Constituinte, dizer, o mais importante aqui, o tripé, dentro do tripé que compõe a Constituição, direitos fundamentais, organização política
e a organização dos poderes, o mais importante são os direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? Bom, os direitos fundamentais previstos na Constituição faz parte, né, de uma declaração de direito que vem historicamente de outras declarações de direito, mas os direitos fundamentais relevantes, né, previstos na nossa Constituição são os direitos de liberdade, o direito à vida, o direito de expressão, né, o direito de se associar, né, e além dos chamados direitos sociais, que são também direitos fundamentais, considerados como direitos fundamentais, que é o direito à educação, ao lazer, né, à previdência, à moradia. Então, esses direitos, né, além dos direitos políticos, direito de nacionalidade, esses direitos compõem o chamado núcleo dos direitos fundamentais previsto na nossa Constituição. Professor, é verdade que a Constituição de 88 foi tão avançada na garantia dos direitos individuais que é considerada uma das mais modernas do mundo? Exatamente. A Constituição, né, como documento jurídico, é uma das constituições mais modernas, né, e mais importantes, né, do mundo ocidental. E houve um avanço significativo porque, basicamente, todos os direitos fundamentais previstos no mundo inteiro estão colocados e positivados na nossa atual Constituição. A concretização desses direitos fundamentais é outra história, mas existe, enquanto documento, existe como documento jurídico que existe positivado nas nossas Constituições importantes e relevantes direitos fundamentais. Agora, professor Antônio Marcos, muita gente reclama do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma criação da Constituição de 88, mas o sistema foi um divisor de águas, não foi? Exatamente. A saúde, assim como a previdência e a assistência social, são componentes da chamada ordem social, né, que está prevista na nossa Constituição de 88, e eu entendo que o Sistema Único de Saúde e a regra relativa à saúde realmente são regras importantíssimas, né? É claro, né, que quando a Constituição diz que a saúde é direito de todos, e dever do Estado, é uma intenção, é uma carta programada, é uma norma programática que precisa realmente de implementações. E o SUS, eu entendo, né, esse Sistema Único de Saúde veio para implementar essa norma. Implementou, complementou essa norma, nós chegamos, né, a uma saúde, a um sistema de saúde ideal no Brasil? Eu acho que ainda não, mas foi um caminho e é um caminho a ser seguido. E foi um passo dado pela Constituição de 88. A partir da Constituição de 88 é que se previu, né, essa possibilidade de você dividir, inclusive, a responsabilidade do sistema de saúde entre os entes federados, União, Estados e município. Agora, professor, a Constituição também mudou a relação de poder entre homens e mulheres. Em algumas situações, a gente consegue perceber isso. O senhor observa que deixou mais igualitária? Na realidade, o princípio da isonomia, né, chamada isonomia, ou direitos iguais para homens e mulheres, já existia nas Constituições anteriores. Mas com as regras relativas à aposentadoria, né, de homens e mulheres, a regras relativas aos próprios direitos fundamentais, eu acho que houve uma progressão, né, um avanço em relação a esses direitos igualitários entre homens e mulheres. Não diria poder, mas sim direitos iguais para homens e mulheres. Um exemplo? Por exemplo, hoje na Constituição de 88, nós temos a previsão do voto, né, do voto da mulher, que já vem desde as Constituições anteriores, mas temos a previsão do voto da mulher em igualdade de condições com o homem. Nós temos o direito sociais também das mulheres, né, igualado aos direitos dos homens, né? A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre os desafios da Constituição Federal. Até já. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre os 25 anos da Constituição Federal do Brasil. Vamos agora retomar a conversa com o professor Antônio Marcos. Professor, depois de 25 anos, como está a Constituição hoje? Na sua opinião, passado esse tempo, ela é mesmo moderna? Bom, eu entendo que sim, Rodrigo. Eu acho que a Constituição brasileira é moderna. Falta realmente ainda muita coisa a ser implementada, regulamentada, porque historicamente, né,
como a gente falou anteriormente sobre a Assembleia Nacional Constituinte, para você elaborar um texto, né, constitucional, que hoje nós temos 250 artigos no corpo principal, mais 97, é uma Constituição extensa, né, uma Constituição analítica, nos atos das disposições constitucionais transitórias, 97 artigos. Então, para elaborar esse texto, na verdade, foi necessária uma regulamentação, uma negociação, porque teve muitos dispositivos constitucionais que ficou no impasse. E para resolver o impasse, como por exemplo, né, o sistema de governo seria presidencialismo ou parlamentarismo. Para resolver o impasse, né, foi feita uma técnica que é utilizada nas constituições ocidentais a norma constitucional vai existir, mas vai ser regulamentada por uma lei infraconstitucional. Então hoje nós temos mais de 100, né, artigos da Constituição. Há uns 3 anos atrás seriam uns 140, já regulamentaram alguns, mais de 100 artigos da Constituição que não foram regulamentados ainda. Por exemplo, a lei de greve do servidor público federal. A Constituição diz que o servidor público tem direito à greve na forma da lei. Cadê a lei? Até hoje, o Congresso não fez essa lei. Outra lei interessante, né, que ainda não foi, outro dispositivo constitucional interessante que não foi regulamentado, por exemplo, a aposentadoria especial para os servidores públicos. Né? Os servidores públicos que exercem a sua atividade em regime insalubre ou perigoso, né, ou em condições que prejudiquem a sua saúde, por exemplo, um servidor público que trabalha com um laboratório, né, de química, por exemplo, esse, segundo a Constituição, teria direito a uma aposentadoria com um tempo menor do que o servidor que não exercesse a atividade desse nível. E a Constituição remeteu a regulamentação para uma lei complementar que até hoje, né, não foi ainda editada. Agora, professor, é possível elencar, dentre aquelas leis que estão na Constituição, que já foram regulamentadas, enfim, quais os maiores desafios dessa nossa Carta Magna na atualidade? Bom, primeiro eu diria que seria a complementação da regulamentação dos dispositivos constitucionais, né? A chamada norma de eficácia limitada, que precisa de uma lei para regulamentar. Teve avanços, por exemplo, atualmente, né, se regulamentou a aposentadoria para o deficiente, né? Que tem um tempo, pode se aposentar com um tempo menor do que a pessoa que não é deficiente. Agora, eu acho que o desafio maior, Rodrigo, é o desafio de concretizar e de ampliar essas chamadas normas programáticas, essas normas que tem na Constituição, que ainda de fato não foram implementadas. Seja aquele dispositivo que requer uma lei infraconstitucional, expressamente a lei, seja aqueles que mesmo sem requerer, certo? Exigem a implementação de políticas públicas na área da saúde, na área da educação, né, na área da previdência, na área da assistência, que precisa ser implementado por políticas públicas, e a Constituição, infelizmente, prevê, né, até às vezes algumas pessoas de forma utópica, mas prevê, e eu acho que tem que ser assim mesmo, né, prevê, mas que essa implementação depende muito da vontade política, e a velocidade dessa implementação, como a gente citou o SUS, né, depende muito da vontade política. Eu acho que aí é que passa a ser importante a nossa Constituição da maneira que ela é, né, e que os dirigentes entendam que a Constituição brasileira é uma Constituição dirigente, uma Constituição que eles devem seguir, né, e não implementar políticas ao bel prazer, né, de cada partido ou de cada grupo político que ocupa o poder. Falando especificamente enquanto professor, enquanto procurador federal, mas acima de tudo enquanto cidadão, o senhor reconhece que a Constituição brasileira é respeitada em nosso país? As pessoas olham para ela e dizem assim, essa é uma carta de respeito? Ou a gente, quando observa, por exemplo, professor, mensalão, situações de corrupção, situações de violência exacerbadas aí no Brasil, falta de respeito? De fato, a gente percebe que a Constituição, até por quem detém o poder, muitas vezes ela é, eu diria, rasgada, né? Ela é desrespeitada, ela é até às vezes fraudada nos seus dispositivos. Mas a gente não pode atribuir esse fato ao texto constitucional, à Constituição, né? Esse fato
a vontade política, né, e também a movimentação social da população, né? Com os movimentos sociais, a gente consegue implementar tudo ou grande parte do que está previsto na nossa Constituição. De fato, quando a gente vê não só o mensalão, né, e a gente tem que ter muito cuidado, né, para, às vezes, o juízo da população não é assim um juízo, vamos dizer, jurídico, né? Às vezes os juízes são um juízo mais popular em si, do sentimento popular, mas a gente vê hoje no Brasil a impunidade, por exemplo, né, é algo que campeia. Então a gente precisa implementar essas normas, esses dispositivos constitucionais, para que o país avance, né, nesse sentido de resguardar e concretizar os direitos fundamentais. Mas é isso que eu disse, a própria estrutura, quem ocupa o poder tem que entender, a Constituição é uma Constituição dirigente, né, como diz o constitucionalista J.J. Gomes Conotilho, constitucionalista português, né, que é preciso que a Constituição seja uma Constituição dirigente. E por ser dirigente, né, ela tem que ser seguida, resguardada e respeitada. Professor, então, o que esperar dos próximos 25 anos da Constituição Federal? Bom, eu acho que essa Constituição, né, Constituição menina, Constituição boda de prata da Constituição, eu acho que os próximos 25 anos a gente ainda tem muito que avançar, mas eu sou assim, um defensor, né, assim, incondicional da nossa Constituição. Acho que movimentos para mudar, para elaborar outra Constituição, eu entendo que é movimento golpista. Eu acho que a nossa Constituição serve para o Brasil avançar no sentido de concretizar direitos fundamentais, no sentido de mais justiça, né, e paz social, e que depende muito também da sociedade, né? O povo não pode ficar inerte. Essas movimentações de junho, né, de 2013, eu acho que é um sinal muito bom. Basta ver, né, que pela movimentação se conseguiu regulamentar, né, vários dispositivos constitucionais que estavam carentes de regulamentação. Então, o povo não pode esperar só da nossa Carta Magna, né, da nossa Constituição, e ficar inerte e esperar que a coisa aconteça. Eu acho que a gente tem, quem sabe, né, como diz o André, né, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E nós temos um guia, né, que é a nossa Constituição Cidadã. Aniversariante, não é? Aniversariante, e espero que perdure por muito tempo. Chegamos ao final de mais um Tema Jurídico. Nós queremos agradecer a participação do professor Antônio Marcos. Professor, muito obrigado pela sua presença. Espaço para as considerações finais. Tem algum recado específico para a sociedade? O senhor já disse agora há pouco, mas vale ressaltar, não é? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer? É isso aí. Eu acho que nós temos um documento jurídico, né? Nós temos uma carta constitucional, uma Carta Magna, que tem dispositivos modernos, né, de implementação da paz, da justiça, né, dos direitos sociais e individuais ou coletivos, e que basta agora, né, resta agora para nós, né, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, lutarmos para a implementação destes direitos. A velocidade da implementação dos direitos previstos na Constituição, a gente não pode deixar só, né, ou seja, esse veículo, esse carro, só na mão dos governantes. A gente tem que dar um empurrãozinho ou um empurrãozão, né, para que realmente a máquina avance e que a gente tenha paz social, justiça social e implementação de toda a cidadania, de todos os direitos do cidadão brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.